era desfazer a obra redentora que estava sob o cuidado do Senhor. E fazer isso logo no princípio, quando então começava Jesus a realizar a obra que o Pai lhe havia designado a fazer. Foi batizado e veio então este momento de consagração, quando então o inimigo, vendo que ele se entregava totalmente a serviço do Pai, queria então deturpar esta obra grandiosa que estava sob sua responsabilidade de fazer para o bem da humanidade. Ele sabia que em Jesus estava o poder e o caráter para poder desfazer a obra pecaminosa que ele fez, irmãos, que pretendia, como ainda pretende, que ela se estenda a toda a humanidade durante a existência, para que jamais possa voltar a ter aquilo que perdeu, ou seja, ele mesmo desfez no homem as qualidades que o homem tinha quando nasceu, feito à imagem e semelhança de Deus. Perdeu porque venceu Adão e Eva na tentação, e agora então, vendo que Jesus vinha para voltar a devolver ao ser humano aquilo que perdeu lá em Adão, então ele queria desfazer. E este mal, irmãos, que tentou fazer a Jesus, não terminou aí, porque não conseguiu fazer com o Senhor, mas ele traz consigo esta condição de desfazer a obra de Deus no ser humano ao longo de toda a história da humanidade. Então, onde alguém se dedicar a fazer o bem, logo o mal está perto. Pessoa que se interessa a fazer o bem, busca fazer o bem porque o mal está em si. Ninguém busca fazer o bem porque o bem está em si. Busca porque o mal está, ele precisa se desfazer dele. E esta obra, irmãos, maligna, ela persiste até hoje. Jesus foi tentado, nós também somos. É a obra que Deus fez em nós, nos deu a condição de sermos, pela graça que Jesus trouxe, em nós formada a imagem de Deus outra vez, e semelhança, que não pode ser desfeita. E o inimigo quer de fato, como fez com Eva e com Adão, fazer com que esta imagem de Deus em nós se desfaça. Quando ele tentou Eva, ele fez com que Eva descresse na palavra de Deus, mas cresce na sua proposta. Porque ele perguntou: o que Deus falou para vocês? Ele falou: a gente está aqui, pode comer de tudo, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está aí no meio do jardim. Porque se nós um dia comermos, certamente nós morreremos. Ele falou: não é verdade isto, vocês não morrem. É que se vocês comerem, vocês vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela foi tentada então, pela curiosidade, pelo desejo de conhecer o que somente estava em Deus, e nela não, e nem em Adão. Mas agora a tentação despertou nela o desejo de saber, de conhecer. Então ela, não é que ela comeu uma fruta, mas ela aceitou a mentira do diabo e descreu na verdade de Deus. Nasceu, portanto, o pecado, e como consequência do pecado, a morte. Então o ser humano deixou, irmãos, da imortalidade para se tornar imortais. Todos nós agora, todo homem nasce mortal, nasce pecador. Jesus Cristo, pelo sacrifício, tira o pecado e devolve a imortalidade a nós, enquanto nós formos fiéis. Se formos fiéis durante o tempo da nossa existência física aqui na terra, então nós não desaparecemos diante de Deus. Caso contrário, a pessoa não só morre fisicamente, mas tem a segunda morte, que o seu ser
diante de Deus, desaparece para a eternidade, que é a sua condenação. Mas a tentação que houve para com o Senhor, e Ele venceu todas elas, também existe para nós, irmãos. Todos nós vivemos sob efeito de tentações de toda natureza. A própria vida terrena, a carne, o corpo, que são humanos, ele tem as suas exigências contrárias à vontade de Deus. E nós precisamos lutar contra isto. Então, por isso que todo mundo vive lutando de dia e de noite contra os males que persistem na sua forma humana, para viverem perante Deus seguindo a sua vontade. Como nós não dispomos, irmãos, de sabedoria suficiente para entender de que maneira o adversário nos quer levar, então nós podemos cair nas tentações. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos protege e nos guarda de toda a tentação. Então, tentações têm níveis diferentes, irmãos. A pessoa às vezes é tentada por uma vontade qualquer, mas não é tentada pelo mal. É um desejo que deu de comer uma coisa, de fazer alguma coisa, que não existe mal nenhum. Não sei, mas eu preciso fazer isso, não tem mal nenhum. Então, a pessoa tenta fazer, que não é no sentido de tentar para o mal, é insistir para fazer. Já a tentação do mal é uma insistência dele para que façamos ou cometamos alguma coisa que desagrade a Deus. E é isto que pode, irmão, nos fazer voltar ao status, aquilo que nós éramos no passado, ou seja, pecadores destituídos da glória de Deus. Isto não pode acontecer. É nisto que reside a nossa luta, a nossa batalha. É por isso que nós congregamos, é por isso que nós oramos, é por isso que... logo aqui, irmãos, vejam que depois aqui no capítulo, logo na frente, 6, o Senhor ensina a orar. Porque alguém falou, o Senhor ensina a gente a orar, como João ensinava os discípulos. E o Senhor Jesus, ensinando os discípulos a orar, Ele também ensinou, dizendo, livra-nos da tentação. Então o Senhor pode nos livrar da tentação. E existem coisas, irmãos, que aparecem na nossa vida, que são tentações, mas coisas que a gente vai levando, não faz aquilo e suporta e vai passando. Existem outras que são persistentes, que são de alta contaminação espiritual e que podem nos afastar da presença de Deus. E o adversário investe nisso, luta nisto, para ver se a gente aceita a sua proposta como Eva aceitou, despreza a palavra de Deus e aceita a sua vontade, ou seja, a vontade do inimigo. E é nisto que nós devemos resistir, a isto que nós devemos nos opor e não aceitar. Mas todos estão sujeitos a serem tentados pelo adversário. Mas o que faz o Senhor, irmãos? É Ele que nos livra de todo o mal e nos dá poder para vencer as astutas ciladas do nosso inimigo. Porque ele é astuto. Pessoa astuta é pessoa que busca oportunidades sem que o seu amigo, a pessoa, perceba. E na astúcia engana a pessoa. Assim é o adversário que astutamente nos quer enganar, às vezes num trabalho, num negócio, numa viagem, num empreendimento, numa sociedade, enfim, numa união com uma outra pessoa de quaisquer natureza que seja, e às vezes contrária à vontade de Deus. E a vontade e o desejo da pessoa